Fala, meus amores! Professora Licínia Rossi na área para comentar com vocês uma análise de caso envolvendo a ADI 1856. E o que você tem que saber desse assunto? Veja, essa ADI tem temática pertinente ao direito constitucional, em especial ao capítulo da ordem social que tutela e cuida do meio ambiente. E o que acontece? Veio a pergunta se a realização de brigas ou de rinhas de galo iria ou não ferir o dispositivo constitucional que proíbe, que veda a prática de crueldade contra animais. Então, o ponto foi o seguinte: houve uma lei fluminense que permitiu a realização das rinhas ou das brigas de galos. E aí, essa lei foi submetida à análise, foi questionada a constitucionalidade dessa lei à luz do dispositivo constitucional que proíbe a realização de qualquer prática que configure crueldade contra os animais. Para você entender tudo isso, você vai acessar o liciniarossi.com.br, o meu site, e aqui na barrinha de busca, o que você vai fazer? Você vai digitar galos e vai dar um pesquisar aqui na lupa, ó, facinho, facinho. Tá bom, Licínia, entendi. E daí? Você digitou a palavrinha galos, você vai encontrar uma reportagem do Supremo Tribunal Federal do dia 26 de maio de 2011, cuidando dessa questão. E olha só o que está escrito ali e vem para cá. Olha só. Vem aqui a notícia do Supremo e o plenário considerou como inconstitucional essa lei fluminense, que é a Lei 2895 de 98, que autoriza e disciplina a realização de competições entre galos combatentes. Então foi toda uma discussão em torno dessa questão e aí vem o ponto principal. O que os ministros do STF, quando do julgamento dessa ADI 1856 decidiram? Veja, olha as justificativas que nós temos aqui. Para o ministro Celso de Mello, a norma questionada está em situação de conflito ostensivo com a Constituição Federal, ou seja, a lei fluminense que permitiu a realização da briga de galo está ferindo frontalmente o dispositivo constitucional que veda, que proíbe crueldade contra animais. Esse é o ponto 1. Que mais? Além disso, existe um dever de preservação da fauna que a Constituição impõe, né? Que é uma condição inafastável de subsistência e preservação do meio ambiente em que vivemos. Além disso, quando eu falo de crueldade contra animais, eu tenho o dispositivo constitucional sobre esse assunto, né? Vedando a crueldade. E como na briga de galos, o que eu tenho ao final é a morte dos galos, isso é crueldade, se encaixaria como crueldade, não sendo, de acordo com o ministro relator, um esporte, uma atividade, né? Então, um esporte e nem manifestação cultural. Então, esse foi o entendimento para esse ponto. Então, o ministro veio e disse, olha, isso não é prática desportiva, disse o ministro Celso de Mello. Ainda que algumas pessoas digam que a briga de galo é prática desportiva, é manifestação cultural folclórica, não é. Na verdade, segundo o ministro, isso é, abre aspas, uma patética tentativa de fraudar a aplicação da regra constitucional de proteção da fauna. Além disso, entenderam como um repúdio a essa prática por unanimidade, dizendo que a Constituição repele a execução de animais sobre o prazer mórbido, porque isso configuraria um verdadeiro ato de tortura que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, porque eu falo de mutilação física como meio e que ao final, inevitavelmente, eu vou ter a morte dos galos combatentes, tá? Além disso, eles assentaram que, e olha ali, né, o resuminho para vocês, que os galos são seres vivos e que da tortura de um galo para a tortura do ser humano é um passo. Então, nós temos que coibir com toda a força, com toda a energia essa prática. Também destacou que a Constituição Federal protege todos os animais sem discriminação de espécies ou de categorias. Então, esse foi um ponto. E por último, na época, o ministro César Peluso, afirmou
que a questão não está apenas proibida pelo artigo 225. Disse o ministro que ela ofenderia também a ideia de dignidade da pessoa humana. E aí você deve estar perguntando, Melicine, mas o que o gado tem a ver com o ser humano e com a dignidade da pessoa humana? Lá do artigo 1º, inciso 3 do texto constitucional, que traz um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O ponto é que ofenderia a dignidade da pessoa humana porque, na verdade, isso implica um estímulo às pulsões mais primitivas e irracionais do ser humano. Então, por que eu trouxe esse assunto aqui com vocês? Porque nas minhas aulas eu estou explanando todos esses pontos relacionados à crueldade contra os animais, partindo da questão de briga de galos, partindo da questão da chamada vaquejada, de animais em circo. Então tem uma série de questões discutidas aí nos cursos, né, na rede LFG, nas minhas mentorias, em todos os cursos que eu leciono, em que eu explano tudo isso e eu quis deixar uma palhinha aqui para vocês de um estudo de case, de caso, que tá lá, né, no site para vocês darem uma olhada e já saberem ali todas as justificativas de uma forma rápida, porém densa, com esses argumentos sobre este ponto. Se quiser saber mais sobre a vaquejada, sobre animais em circo, aí você tem que ser meu aluno, né? E aí não adianta só aqui nesse vídeo, nesse nugget de conteúdo. Beleza? Um beijo grande, por hoje é só da professora Licínia Rossi.